Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui à nossa aula dessa semana, uma aulazinha aí sobre vírus, tá bom? É o nosso próximo conteúdo, um conteúdo que está no capítulo 1 do livro de vocês, do livro de Biologia, tá bom? Quem quiser dar uma olhada, páginas 18, 19 e 20, tá bom? E esse breve encontro aqui é para nós exatamente ter uma explanação sobre esse conteúdo sobre vírus, tá bom? Então, que é um assunto que está bem atual, é um assunto que a gente está observando falar todos os dias, né, por conta aí do coronavírus, né, a Covid-19, essa doença aí que está afetando todos nós, tá bom? Então, nós vamos entender um pouquinho do funcionamento dos vírus, tá bom? Lá, claro, né, que além dessa aula vocês também têm que buscar, né, vocês têm que pesquisar, entender mais sobre o assunto, porque somente esse momentinho aqui não vai adiantar muita coisa, pessoal, tá bom? Então, busquem, pesquisem, se informem cada vez mais e qualquer dúvidas, né, acerca do conteúdo, eu estou à disposição de vocês. Então, eu trago aqui uma afirmação desse carinha chamado Peter Iver, certo? Onde ele nos traz uma frase sobre os vírus, né, que são más notícias embrulhadas com um pouco de proteína. Então, nós vamos entender o que é que significa isso, tá bom? Então, as características gerais dos vírus, pessoal, é de que eles são acelulares, tá bom? Ou seja, eles não vão possuir célula, tá bom? Então, isso aí vai contra aquela famosa teoria celular de que um indivíduo, para ser vivo, ele precisa obrigatoriamente ter pelo menos uma célula, tá bom? Então, os vírus não vão ter células, certo? E de que é que eles vão ser constituídos, professores? Vão ser constituídos exatamente de proteínas mais ácidos nucleicos, tá bom? Então, são as duas estruturas que, de uma forma geral, vão constituir os vírus, proteínas mais ácidos nucleicos. Eles vão possuir como material genético, que é exatamente aqui esses ácidos nucleicos, pessoal, ó. Esses ácidos nucleicos aqui vão constituir o que dos vírus? Vai ser constituído por DNA ou RNA ou ambos, tá bom? Antigamente não se acreditava que a gente teria vírus que teria DNA e RNA. Já a partir de agora existe um vírus, né, que é o citomegalovírus, tá bom? Que ele vai ter tanto DNA como RNA. Uma outra característica muito importante dos vírus que nós temos que entender é que eles não possuem metabolismo próprio. Ora, já que eles não vão ter células, tá bom? Eles vão ser acelulares, eles não vão possuir um metabolismo próprio, tá bom? Eles também vão ser considerados parasita intracelular obrigatório. O que é que significa intracelular? Significa que eles só vão ser ativados, podemos dizer assim, quando estiver dentro da célula hospedeira, tá bom? Então, quando eu sou infectado por algum vírus, né, por exemplo, quando eu estou gripado, né, que é uma doença viral causada por vírus, né, significa que dentro das minhas células vão ter essas partículas, né, de proteínas mais ácidos nucleicos, conhecido como vírus, e aí dentro dessa minha célula está sendo hospedeira, certo? Esses vírus vão ter o que? Vão fazer os processos de químicos, né, produção, reprodução e tal, e aí a gente diz que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, eles são agentes infecciosos, né, que vão causar a famosa virose, né? Às vezes a gente escuta muito falar, fulano de tal tá com virose, né? A virose e tal, nada mais é do que uma doença causada exatamente por viroses, tá bom? Quando eles estão fora da célula, pessoal, os vírus eles são conhecidos como vírion, tá bom? Vírion, então fora da célula, vírion. Um fato interessante, pessoal, é de que os vírus eles conseguem sobreviver fora da célula, tá bom? Eles ficam numa forma de latência, né? Eles ficam de uma forma parada e tal, certo? E aí eles duram de 10 a 15 anos aí fora da célula, tá bom? Então a gente pode identificar que pode ser que exista aí no nosso ambiente vários vírus que estão em período de latência, né? E aí, em um determinado momento, eles voltam, né, a atacar novamente as células, certo? Então, quando estão fora da célula, a gente chama de vírion. Eles não vão sofrer ação de antibióticos, tá bom? Antibiótico, pessoal, ele é para doença bacteriana, doença causada por bactérias, tá bom? Então, não vai servir antibiótico para doença viral. Ah, eu tô com gripe, eu tô gripado, eu vou tomar um antibiótico. Não serve de nada, tá bom? Antibiótico é para doença bacteriana. Pode sofrer mutações, tá bom? A gente está escutando muito falar, né? Principalmente agora, o surgimento de novas cepas, né? Que está aparecendo na televisão, novas cepas, né? Do coronavírus. Isso aí, pessoal, nada mais é do que mutações que está acontecendo nesses vírus, tá bom?
E o coronavírus, pessoal, ele é um vírus que a gente diz que o material genético dele é de RNA. Tá bom? A gente vai ver que tem o vírus de DNA e tem o vírus de RNA, né, de material genético, certo? E no caso o coronavírus, ele é de RNA. E os vírus de RNA, pessoal, eles têm uma tendência maior a sofrer mutação, tá bom? Eles têm uma tendência muito maior a sofrer mutação do que um vírus de DNA. É por isso que o coronavírus ele está sofrendo tantas mutações e surgimento de novas cepas com o passar do tempo, certo? A estrutura geral dos vírus, pessoal, que eles vão, alguns deles, né, vai ter o envelope, tá bom? O envelope é a camada mais externa, somente alguns, outros não, tá bom? E aí nesse envelope a gente tem essas estruturas aqui, pessoal, que a gente vai chamar de glicoproteínas, tá bom? Glicoproteínas. E essas glicoproteínas vão ter essa bolinha aqui em cima, onde essas bolinhas é exatamente que vão identificar qual é a célula que aquele vírus está infectando, tá bom? O vírus, pessoal, eles têm uma especificidade muito grande, tá bom? Por exemplo, a gente tem vírus específicos que vão atacar células do sistema respiratório, a gente tem vírus que vão atacar células do sistema digestório, tá bom? Então, eles são muito específicos, certo? Então, essas bolinhas aqui que é exatamente a estrutura que vai conseguir identificar, é aquela célula que eu tenho que infectar, certo? E lembrando também que essa envelope, pessoal, ele é composto por lipídios e proteínas, tá bom? A gente diz que ele é lipoproteico, ok? E aí a gente tem dentro, né, dentro do vírus, a gente tem essa estrutura aqui, que é o chamado capsídeo, que é exatamente a proteína, tá bom? A proteína, e nós temos o material genético exatamente dentro, né, que é DNA ou RNA, né, como eu falei para vocês, certo? Isso é a estrutura geral. O vírus, eles são classificados com relação, por exemplo, ao capsídeo, né? Lembrando, o capsídeo é a proteína, certo? Aquilo que vai estar dentro, né? Então, a gente pode ter os vírus, né, que são chamados helicoidal, tá bom? E no caso seria o envelopado e o não envelopado. O envelopado é que vai ter exatamente o envelope, né, por fora, certo? E o não envelopado, ó, que é isso aqui, que ele não tem. É helicoidal, né, porque é nessa fórmula aqui, né, formazinha de círculo, né, nessa formazinha mais circular, tá bom? A gente tem exatamente o vírus chamado helicoidal. E nós temos também o vírus poliédrico, certo? O vírus poliédrico é exatamente aquele vírus, né, que vai ter a forma de um poliedro, né, a figurazinha geométrica lá na matemática que a gente escuta falar, nessa fórmula aqui, tá bom? E a gente tem um vírus que é muito conhecido, que é o chamado bacteriófago, tá bom? Bacteriófago lembra o que? De bactéria, tá bom? Então, vírus bacteriófagos são os vírus que vão atacar bactérias, tá bom, pessoal? Então, são esses vírus que atacam bactérias, tá bom? Os bacteriófagos. Eles também são classificados, pessoal, com relação à questão do genoma viral, né? O genoma viral, né? O material genético. Como eu disse, né? Nós temos vírus de DNA e vírus de RNA, tá bom? Vírus de DNA, aqui é um fato interessante, pessoal, porque o DNA, ele é dupla fita, que a gente chama, né? Ele é duas fitas, né? Existe uma, existe outra, e aí no meio existem bases nitrogenadas, né? Que estão ligando, né? Uma fita na outra, tá bom? DNA. O RNA, a gente diz que ele é fita simples, tá bom? É somente uma fita, certo? Só que os vírus, pessoal, é interessante que, por exemplo, quando chega no DNA, nós vamos ter vírus que vai ter DNA fita simples, tá bom? Ó, quando tem esse SS é fita simples, uma única fita. E nós vamos ter o DNA de fita dupla, tá bom? Esse DS aqui é exatamente de dupla, certo? E aqui nós temos um caso específico de DNA fita dupla, que é o chamado adenovírus, certo? E no RNA, da mesma forma, nós vamos ter RNA de fita simples, certo? E nós vamos ter RNA de fita dupla, certo? Entendido? E quando for, né, nós temos também casos específicos, como por exemplo aqui esse de RNA de fita simples, pessoal, que é o chamado retrovírus, certo? Em português, essa palavra aqui, ela vai significar retrovírus. O retrovírus, pessoal, é o vírus exatamente que ataca e que causa, né, o causador do HIV, né, da AIDS, né? A AIDS é uma doença muito comum, né, que a gente escuta muito falar. E aí a AIDS ela é uma doença causada por vírus e o vírus, né, que vai causar a AIDS, pessoal, é um vírus que ele vai ser de RNA, fita simples, tá bom? Só que além disso ele tem uma enzima,
tá bom? Uma enzima que é chamada transcriptase reversa, e essa enzima é que exatamente vai atuar para que esse RNA, quando estiver dentro da célula hospedeira, gere o DNA, tá bom? E por que a AIDS ela ainda não tem cura, pessoal? Porque a AIDS ela ataca exatamente a célula de defesa do nosso corpo, né? Que é os chamados linfócitos T4 que a gente chama, tá bom? Então, é o retrovírus, né? Esse causador da AIDS, né? Então, aqui, ó, como tem informando aqui, retrovírus é RNA mais a transcriptase reversa. E nós temos também os arbovírus. Os arbovírus, pessoal, são os vírus que são transmitidos por insetos. Por exemplo, né, a dengue, né? A dengue, ela tem como o vetor, né, o mosquito, né? Mas o agente etiológico que vai causar a dengue é exatamente o vírus, tá bom? E aí esse vírus, né, ele foi transmitido por inseto, certo? Que é o mosquito. Então a gente chama de arboviroses, certo? Como é que o vírus penetra na célula? Como é que acontece a replicação viral, pessoal? Existe a forma chamada endocitose, certo? Endocitose é quando entra toda a estrutura viral, tá bom? Tanto envelope, como capsídeo, como material genético. A gente chama endocitose, endo, dentro, tá bom? Então ele penetra completamente. A fusão, pessoal, é quando entra somente o capsídeo e o material genético, tá bom? A estrutura, né, o envelope, ele fica fora. Isso aqui é a membrana, tá bom? A membrana celular, ó, membrana celular, certo? E aqui nós temos, ó, vejam que ficou do lado de fora, entrou somente o material genético, né, juntamente com o capsídeo, diferentemente aqui da endocitose que entra por completo, certo? E aqui vejam que imagem interessante, ó, os bacteriófagos, né, os vírus que atacam bactérias, injetando seu material genético, certo? Ó, veja que ele se acopla, né, e aí a estruturazinha ela se contrai e aí ele joga o material genético para dentro da bactéria, né, o seu material genético. Com relação à reprodução, nós temos dois ciclos, tá bom, pessoal? Que é o primeiro, que é o chamado ciclo lítico, certo? É o ciclo lítico. E nós temos o outro também, que é o chamado ciclo lisogênico. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é o seguinte, ó. No ciclo lítico, pessoal, veja o seguinte. Veja que nós temos aqui, né, o vírus, ele se multiplicando dentro das células e de repente a célula vai ser lisada, ou seja, vai ser quebrada, vai ser explodida, onde vai ser liberado vários vírus, tá bom? Isso é o ciclo lítico, ou seja, ele vai destruir a célula hospedeira. Já no ciclo lisogênico, pessoal, é um ciclo onde o vírus, o material genético do vírus, ele vai se incorporar ao material genético da bactéria, tá bom? E aí, de acordo com que ele for se dividindo, ó, veja que o material genético do vírus também vai o quê? Se multiplicando, tá bom? Vai se multiplicando. Só que a célula que é a hospedeira, né? Ela não vai se destruir, ó. Veja que ela não vai se destruindo, tá bom? Vai se multiplicando, tá bom? Então, a diferença é o que basicamente no ciclo lisogênico a gente não há a destruição da célula hospedeira, tá bom? Vai chegar um momento, claro, ó, porque se for o ciclo lisogênico, vai chegar um momento em que ele vai chegar no ciclo lítico, e o ciclo lítico vai ser exatamente o ciclo onde vai destruir, tá bom? Então, aqui é só um breve resumo aqui, ó. Nós temos a adesão, nós temos a penetração, nós temos a biossíntese, que é exatamente a produção, né, de novos vírus, certo? Nós temos a maturação, que é a conformação dele estrutural, ele vai se formando, certo? E nós temos a liberação, que é quando ele rompe a célula e a gente tem vários vírus sendo jogados, né, no determinado local, certo? Então, pessoal, aqui basicamente o nosso conteúdo sobre vírus para essa semana.